Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares, trazendo aqui mais uma aula, hoje dia 18 de maio. A nossa atividade está dividida em duas partes. A primeira parte vai ser uma correção, um comentário de algumas questões propostas ainda na semana passada. Esse conteúdo que a gente vai comentar agora são conteúdos do caderno anterior. Nesta semana você já tem um caderno novo, né, com um novo conteúdo que a gente vai continuar trabalhando. Mas o meu objetivo aqui é estar comentando essas questões para vocês e cada um dos colegas que vê o vídeo entender um pouco mais como fazer essas operações de divisão, de potência, de raiz quadrada quando você estiver trabalhando com os números inteiros. Então, essa é a relevância do que eu quero fazer, do que eu estou fazendo. Ou seja, não é só que vocês fiquem com esse caderno e essas 20 questões de matemática seja o suficiente para a aprendizagem de vocês. Então é importante que vocês assistam o vídeo, acompanhem as explicações do conteúdo, porque faz parte do aprendizado de vocês e faz parte da vida acadêmica de vocês, né, que vocês devam ver. Então aqui eu quero trazer algumas questões que estão aqui na página 65, tem outra na página 65, tem uma na página de número 68 e tem uma na página 69. Então a gente vai estar comentando aqui cada um deles, alguns quesitos mais importantes. Então aqui no primeiro quesito, nós temos umas divisões, né? Responda as questões, efetue as seguintes divisões. Então, cada um desses itens que nós temos aqui, que vai do A até a letra P, tem divisões de números inteiros. Observe que aqui na letra A, nós temos um número negativo e um positivo. Na letra B, nós só temos números positivos. Na letra C, nós só temos número negativo. Na letra D, nós temos um positivo e um negativo. Então, para cada um dessas situações, tem uma maneira de você levar em consideração o sinal. Então, se eu vou dividir aqui, o 15 dividido por 5, é uma divisão simples, né? 15 dividido por 5 vai dar igual a 3. Então, vem agora a questão do sinal. Se eu divido 15 por 5 dá 3, mas o sinal do número 15 é negativo, e do número 5 é positivo. Nós chamamos de sinais contrários. Quando nós tivermos sinais contrários, o quociente vai ser negativo, né? Então aqui eu tenho negativo. Quando eu tiver sinais contrários, é quando o primeiro for negativo e o outro positivo, ou quando o primeiro for positivo e o outro termo, o outro fator negativo, né? Aí são sinais contrários. Então eu quero levar aqui, dessa maneira, só de sinais contrários, para a gente ir memorizando aqui, ó. Aqui eu tenho sinais iguais, não vou dividir agora, aqui são sinais contrários, ó. Então, a divisão vai dar negativa. 18 dividido por 2 dá 9, certo? Olha, aqui são sinais contrários, então também vai dar negativo. 37 dividido por 37 dá 1. Então, no caso, será menos 1. Ó, sinais iguais, não vou dividir aqui. Aqui eu vou dividir, ó, são sinais contrários. 25 dividido por 5 dá 5. São sinais contrários? Sim, um é negativo, o outro é positivo, então aqui vai dar um quociente negativo. E o 0 dividido por qualquer número dá o próprio zero aqui, né? Aí aqui são sinais iguais, ó, aqui também são sinais contrários. Então você vai dividir esse 96 por 6, não vai dar negativo aqui também, né? Você vai fazer a divisão aí, 96 dividido por 6, ó. 9 dividido por 6 dá 1, sobra 3, né? 36 dividido por 6 dá 6, 6 vezes 6, 36 para 36 nada, então aqui vai ficar menos 16. A outra aqui são sinais iguais, aqui são sinais contrários, né? Ó, também vai dar negativo. 39 dividido por 13 dá 3, então fica menos 3. Aqui também são sinais contrários, ó. Um é positivo, o outro negativo, então aqui vai ficar negativo.
200 dividido por 25 dá 8, né? Dá menos 8 aqui. 125 é positivo, aqui também é sinal contrário, então vai dar negativa. Então aqui vamos dividir 294 dividido por 49. Será que vai dar esse valor aqui? Será que dá 6? Vamos ver aqui. 6 vezes 9, 54. Bota o 4 e vai 5. Tem mais aqui. 4 vezes 6, 24. E 5, 29. Então dá exatamente 6. E aqui fica negativo. Vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz todas as divisões que tem sinais contrários para mostrar para vocês que a divisão sempre será o sinal negativo quando eu tiver sinais contrários. E quando eu tiver sinais iguais, vai ser positivo o quociente. Ó. Eu tenho aqui sinais iguais, então aqui vai ser positivo. Aqui também são sinais iguais, vai ser positivo. Aqui sinais iguais vai ser positivo. Também positivo. Aqui vai ser positivo. Aqui positivo. Aqui também positivo. Porque sempre que eu tiver sinais iguais, o quociente será positivo. Tanto isso aqui acontece na divisão, quanto também na multiplicação. Então, aqui levando em consideração só as divisões, aqui você tem 8, né? Depois aqui você também tem 20 dividido por 20 dá 1. Aí tem o outro aqui também, 44 dividido por 2 dá 22. Aqui 75 por 5 vai dar 25, né? Vamos dividir aqui, 75 dividido por 5. Eu tenho aqui 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2. 25 por 5 dá 5, então dá 15 aqui, né? Então, nesse caso aqui eu tenho 15, positivo. Então, para cada um deles, a gente vai levar em consideração isso. Sinais iguais, positivos. Sinais contrários, negativos. O segundo quesito, para organizar o estudo da divisão de números inteiros, Mariana tem de responder a estas perguntas. Responda você também. A divisão exata de um número inteiro positivo, a divisão exata de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo resulta em um número inteiro positivo ou negativo? Nós acabamos de fazer. Quando você divide um número inteiro positivo por um negativo, resulta em um negativo. Qual é o resultado da divisão de 0 por um número inteiro negativo? Vai ser o próprio 0, né? Em uma divisão exata de números inteiros, os dois números possuem o mesmo sinal. Se possui o mesmo sinal, é porque ambos são sinais positivos ou ambos são sinais negativos. Então, essa divisão tem como resultado um número positivo. Qual é o resultado da divisão de 0 por um número inteiro positivo? Também será 0. Você dividir 0 por menos 10 vai dar 0. 0 por mais 10 também vai dar 0. O terceiro quesito, sabendo que x é igual, aí tem aqui menos 16 dividido, aí entre colchete tem menos 4 dividido por menos 4, e o valor do y aí tem entre colchete menos 16 dividido por menos 4 dividido depois por menos 4. E usando sinais iguais ou diferentes, compare os números, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui é a aplicação da propriedade associativa, né? Observe aí que nós temos 3 fatores, né? Vamos ver se dá para a gente fazer aqui. Se nós fizermos primeiro, né, nós temos que fazer o que está dentro do colchete. Dentro do colchete, o que nós temos? Menos 4 dividido por menos 4. Então, vai ser uma divisão de mesmo sinal, vai dar positivo, né? Então, dentro desse colchete, eu tenho aqui do lado de fora menos 16, que vai ser dividido por... O que vai sair do colchete? Menos 4 dividido por menos 4 vai dar
1, positivo, né? Vai dar mais 1. Se eu dividir o menos 16 por mais 1, vai dar menos 16. Eu vou ter novamente sinal contrário, né? Eu vou dividir o sinal comum aqui. Aliás, o sinal contrário na divisão tem o valor negativo. E o outro valor, observe que primeiro eu vou fazer o que está dentro do... Esse aqui seria o valor do x. Menos 16. O valor do y, eu tenho que fazer primeiro o que está dentro do colchete. Então, nós vamos ter dentro do colchete menos 16 dividido por menos 4. Ó, são sinais iguais, vai dar positivo, né? Vai ficar mais. 16 dividido por 4 dá 4. Fica mais 4. Que vai ser dividido por menos 4. Se eu dividir mais 4 dividido por menos 4, vai dar menos 1. Então, veja que o valor do y dá menos 1 e o valor do x dá menos 16. Então, fazendo a comparação, a gente vai dizer que eles são diferentes. Ou seja, aqui a propriedade, se fosse aqui a multiplicação, ela seria igual, devido à propriedade associativa, mas a divisão não gosta da propriedade associativa, por isso que aqui vai ser diferente. Aqui no quarto quesito, qual é o valor do número inteiro n, quando n dividido por menos 5 dá igual a menos 8. Olha, para você encontrar esse valor do n, basta que você faça a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, se esse número n foi dividido por menos 5 e deu menos 8, para você encontrar o valor do n, basta que você faça esse menos 8 multiplicado por menos 5. Quando você fizer transformar aqui a divisão na multiplicação, você tem aqui, no caso, mais, né, que é sinais iguais, 5 vezes 8, 40. Então, o valor do n aqui, quem está aqui nesse lugar, é o número 40, positivo, né? Quando dividir 40 por 5 dá 8. Como são sinais contrários, eu tenho menos 8. Aqui também eu quero saber qual é o valor do n. O 160 dividido por n deu 20, positivo. Para eu saber, eu tenho que fazer a divisão do menos 160, certo? Dividido menos 160 dividido por mais 20, certo? Menos 160 dividido por mais 20. Nessa divisão vai ser sinais contrários. Aí 16 dividido por 2 dá 8, né? Então eu tenho 160 dividido por 20 dá igual a 8. Quem está aqui nesse lugar é menos 8. Quando você dividir, se você fizer essa divisão aqui, 160 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 16 nada, baixa o zero, né? Aí você tem aqui o número 20. Então, o valor do n aqui é menos 8. Aqui na letra C, o número n, ele é o quociente. Então, eu tenho menos 360 dividido por menos 12. O n vai ser positivo. E eu vou dividir 36 dividido por 12, né, dá igual a 3. Então, aqui eu tenho 30, né, mais 30. Menos 60 dividido por menos 12 dá igual a mais 30. E o número n dividido por 21 deu 0. Então, nesse caso aqui, o n é 0. E aqui o n é 30, aqui o n é menos 8 e aqui o n é mais 40. Então, aqui no quinto quesito, 3 das divisões seguintes não apresentam resposta no conjunto dos números inteiros. Ou seja, tem algumas divisões que o quociente não representa número inteiro. Olha, se você dividir 9 dividido por 9 dá 1.
né, dá menos 1, é um número inteiro. Menos 2 por 1 dá menos 2, é um número inteiro. Mas se você dividir menos 3 por menos 2, vai dar um número positivo, né? Mas só que dá 1,5. 1,5 não é um número inteiro. Então eu tenho aqui a letra C, tenho também a letra D e tenho também a letra F, né? Esses números, essas divisões, elas não representam, né, uma divisão que resulte em número inteiro. Se eu dividir aqui 11 por 5, né, vocês sabem que 11 dividido por 5 vai dar 2,2, me parece, né? E aqui 7 dividido por 14 vai dar 0,5. Também não é um número inteiro. O sexto quesito, sabe-se que x e y são números inteiros. O y é diferente de zero. Se x dividido por y é 1, o que se pode concluir? Né? O que se pode concluir? E se o quociente exato é menos 1, o que podemos dizer sobre o x e o y? Ó, se o quociente entre dois números é 1, é porque eles são iguais, né? Aqui, o que se pode concluir? Se pode concluir aqui que o x é igual a y, certo? X é igual a y. Ou ele é ambos negativos ou ambos positivos, né? Ou seja, se você dividir mais 2 por mais 2, dá 1. Menos 2 por menos 2, dá 1. E se o quociente exato for menos 1, o que você pode dizer? É que os números são iguais, mas têm sinais contrários, né? Seria você dividir, por exemplo, menos 2 dividido por mais 2. No caso aqui, você vai ter menos 1. Então, no primeiro caso, ele tem sinais iguais, e aqui, para dar o quociente menos 1, eles são números opostos, no caso, né? Para dar sinais, são sinais contrários para você ter o quociente entre eles seja igual a menos 1. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o x igual a menos 2 e o y igual a mais 2. O sétimo quesito, determine cada quociente a seguir. Aqui a divisão, observe que nesse primeiro, cada número tinha o seu parênteses. Aqui só quem tem parênteses é o divisor, né? Em alguns casos, aqui, como, por exemplo, aqui na letra, no primeiro pontinho. Então aqui tem sinais iguais, vai dar positivo. Aqui, olha, o 40 não tem sinal, mas a gente vai subentender que quando não tem sinal é positivo, né? Então aqui vai dar negativo. Aqui eu tenho menos 40 dividido por 20. O 20 não tem sinal, então é positivo. Se eu dividir um negativo pelo número positivo, vai ficar negativo. Aqui eu tenho 40 e 20. Então, se não tem, aqui é mais 40, aqui também é mais 20, você vai ter aqui o quociente positivo. Aqui também vai ser positivo, aqui vai ser positivo, aqui positivo e aqui negativo, a divisão, né? Por quê? Porque você está dividindo aqui um número e não tem sinal, é positivo. Então aqui, ainda as divisões, você tem 400 dividido por 2, vai dar aqui mais 200, né? Menos, dividido por menos. Aqui no outro eu tenho 400 dividido por 20, que vai dar 20, né? Você tem aqui 40 por 20 dá 2, tem o 0, dá 20. Aqui o positivo, 400 dividido por 20 vai dar também 20, né? Positivo, porque os números têm sinais iguais. E aqui também eu tenho 400 dividido por 20, também dá 20, só que vai ser menos 20 devido o sinal ser contrário. O oitavo quesito, observe o quadro seguinte. Aí eu tenho aqui, o número mais 200 dividido por menos 8 deu igual a A. O menos 85 dividido por menos 5 deu B. E o menos 246 dividido por mais 6 deu C. De acordo com o quadro, qual o valor de A mais B mais C? Então, essas continhas aqui, é só bem para a gente exercitar. Ó. Você tem, aqui no caso, o valor do A, eu dividir 200 dividido por 8. Então, eu vou fazer aqui a continha, 200 dividido por 8, 20 dividido por 8 dá 2,
2 vezes 8, 16 para 24, baixo 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. O valor do 200 é positivo, o valor do 8 é negativo, né, o sinal. Então, o valor do A aqui, o valor dele é menos 25. Então, eu tenho aqui dizer para vocês que o A ele é menos 25. O valor do B é menos 285 dividido por 5. Então, eu já vou ver aqui que o B ele tem sinal positivo, porque eles têm sinais iguais. Ó. Eu vou dividir 285 dividido por 5 nessa continha. Vamos usar esse espaço aqui para fazer. É meio apertadinho, mas dá para fazer aqui. Ó. 285 dividido por 5. Então, eu vou dividir 28 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 28, 3. Aí, 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Então, aqui fica mais 57. E o C é menos 246 dividido por mais 6. Então, o C também, ele tem sinal também negativo, porque eles são sinais contrários. Aí você vai dividir aí 246 dividido por 6. Ó. 24 por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. Baixa o 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 6, nada. Então, deu 41. No caso aqui, menos 41. Aí, o que pede para fazer? É fazer a soma do A mais o B mais o C. Então, você vai trocar o valor do A. Eu vou escrever aqui menos 25. Mais o B, que é mais 57. Mais o C, que é menos 41. Então, aqui a gente já está saindo aqui da divisão e indo para a adição algébrica, né? Nesse caso aqui, eu aconselho vocês a gente juntar logo os negativos. Ó. Otimiza mais do que eu fazer primeiro o menos 25 mais 27, depois ter que fazer o resultado com menos 41. Então, a gente pode fazer aqui, ó, juntando os de sinais iguais, que é o menos 25 com menos 41, vai dar menos, vamos colocar aqui, vai dar menos 66, né? Ó, menos 66. Eu tenho menos 41, menos 25. Os sinais iguais eu junto e conservo o mesmo sinal, né? 5 e 1, 6, 4 e 2, 6. Então fica menos 66, que vai ser adicionado com mais 57. Ora, quando chega aqui, são sinais contrários. E quando eu tenho um sinal contrário, o que diz a regra? Você subtrai e conserva o sinal do maior número. No caso aqui eu tenho 66 menos 57, 16 menos 7, 9, né? Então aqui você vai ficar 9 e o sinal do maior número vem para cá. Então aqui na letra A eu tenho menos 9 como resposta. Então aqui, já de posse agora dessa informação do A, do B e do C, vocês façam essas continhas aqui final, tá bom? Nesse quadro aqui do nono quesito, no quadro há algumas divisões. Aqui eu tenho uma divisão desse número, menos 120 dividido por menos 10. Quanto dá a soma dos resultados dessas divisões? Quanto dá a soma dos resultados dessas divisões? Então você vai fazer cada uma dessas divisões e vai verificar a soma delas, né? Quanto é que vai dar? Ou seja, qual é o valor dessa divisão aqui? Eu tenho menos 120 dividido por mais 10. Vai dar, vamos fazer aqui, ó, vai dar positivo. 120 dividido por 10 dá 12. Então fica mais 12. Menos 96 dividido por 16 vai dar negativo, porque os sinais são contrários, né? Então você vai dividir 96 dividido por 16, dá 6, fica aqui menos 6. Ó. Veja que se você fizer 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, né? Dá 96. Então aqui eu tenho menos 6.
Ó, mais 150 dividido por mais 15 vai dar positivo. 150 por 15 dá 10. Mais 10. Aqui vai dar sinal contrário, ó, vai dar negativo. 60 dividido por 12 dá menos 5. Mais 48 por mais 24 vai dar positivo, né? 48 por 24 dá 2. Menos 200 dividido por menos 50 vai dar positivo. No caso aqui eu tenho 200 dividido por 50 dá 4, fica mais 4. Mais 80 dividido por menos 8 vai ficar positivo. Desculpa, vai ficar negativo, né? Quando eu estou na sala de aula eu digo que é só para ver se vocês estão prestando atenção, mas aqui é porque eu me enganei. Ó, quando eu dividir mais 80 por menos 8 vai dar negativo. 80 por 8 dá 10, né? Ficava aqui menos 10. E a última divisão, menos 121 dividido por mais 11 dá menos 11, né? Por quê? 11 vezes 11, 121. Então, quanto é que dá a soma do resultado dessa divisão? Você vai juntar tudo aí. Você vai juntar aí o mais 12, menos 6. Eu não vou colocar os parênteses. Menos 6, mais 10, menos 5, mais 2, mais 4, menos 10, menos 11. Então, para a gente fazer uma adição algébrica com todos esses números, é conveniente nós juntarmos os sinais iguais. Ou seja, vamos juntar logo os positivos. Eu tenho aqui 12, mais 10 dá 22, mais 2 dá 24, mais 4 dá 28. Então, aqui eu teria os positivos, dá igual a mais 28. Juntando os positivos dá mais 28. Vamos repetir aqui, ó. 10 mais 12 dá 22, 22 mais 6, 28. Juntando os negativos, veja que eu tenho aqui menos 6 com menos 5 dá menos 11, menos 11 com menos 11 dá menos 22, menos 22 com menos 10 dá menos 32. Então aqui vai ficar menos 32. Agora que eu resumi, né, eu tenho aqui sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. No caso aqui eu tenho 32 menos 28 dá 4, né? E o sinal do maior módulo, no caso aqui é menos, então eu tenho como solução aqui para ser menos 4. Tá certo? Qualquer dúvida aí de vocês, qualquer correção que vocês vejam que não é esse resultado que a gente está encontrando, porque eu não quero cortar o vídeo, mas vocês podem entrar em contato, professor, essa questão aqui devia ser assim, você pode fazer para a gente fazer a correção, mas o valor dessas operações nós estamos encontrando esses aqui. E aqui na atividade seguinte, nós temos agora uma atividade envolvendo potenciação, né, que foi um dos tópicos que a gente tratou na aula passada. Então aqui, nessa página, diz o seguinte: se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou inteiro negativo. Então vamos colocar um exemplo aqui. Se o número x é um número negativo, vamos supor aqui que seja menos 2, ele é um número negativo, e ele está elevado a 2. Então esse menos 2 vai ser a multiplicação de menos 2 vezes menos 2, né, duas vezes, exatamente porque eu tenho um expoente 2. Quando eu fizer a multiplicação desse número de mesmo sinal, no caso aqui sinal negativo, ele vai ficar positivo. Eu tenho 2 vezes 2, 4. Então a nossa resposta aqui, se o número x é um número inteiro negativo, o x ao quadrado será um número positivo. Sabe-se que o número a é inteiro negativo, né? O número a é inteiro negativo. O número expresso por a elevado a 3 será inteiro positivo ou negativo. Olha, se o a é negativo e está elevado ao expoente ímpar, ele vai continuar negativo. Só vai ter aquela mudança quando tiver o expoente par, né? Quando for 2, ou 4, ou 6, ou 8. Mas se for ímpar, o valor negativo da base continua. Vamos colocar um exemplo aqui, olha. Você tiver aqui o menos 2 elevado a 3.
Aí você vai ter o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Quando você fizer esse produto aqui de menos 2 vezes menos 2, vocês viram ali que deu mais 4. Mas ao multiplicar o mais 4 por menos 2, que vai dar menos 8, ele vai, né, você vai ver que ele continua negativo. Só muda quando o expoente for par. Aqui no terceiro, calcule o valor desse. Aí tem mais 8 elevado a 2. Então, esse mais 8 elevado a 2 é mais 8 vezes mais 8, certo? Aí você multiplica 8 vezes 8, 64, né? Positivo. Menos 8 elevado a 2. Aí você tem menos 8 vezes menos 8 vezes menos... Não, só é 2 vezes. Botando aqui até demais. Então, aqui vai ficar positivo, né? Ó, mais, porque o produto tem o mesmo sinal, né? Negativo. Então, aqui vai ficar mais 64. Aqui na letra seguinte, olhando aqui na foto, está meio apagado, né? Mas aí vocês têm o mais 8 aqui, ele está elevado a 3, e aqui também a 3. Só para corrigir aqui. Então, esse mais 8 elevado a 3 vai ser esse número mais 8 3 vezes. Ó, mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. Exatamente 3 vezes. Olha, quando eu multipliquei 8 vezes 8, nós já encontramos aqui 64. Então, para encontrar o 8 elevado a 3, basta que eu pegue aqui o 64, que representa 8 vezes 8, e multiplico novamente por 8. Ó. Aí eu tenho 4 vezes 8, 32, boto 2 e vai 3, 6 vezes 8, 48, e 3, 51. Então, esse número, 8 vezes 8 vezes 8, eu tenho como resposta, eu vou botar aqui de lado, mais 512. O que vai mudar aqui para a letra D? Eu tenho menos 8 elevado a 3, só vai mudar o sinal, ele vai ficar menos 512. Olha, veja que quando o expoente é ímpar, o sinal da base permanece o mesmo. Só vai ter aquela mudança quando você tiver um expoente par e a base for negativa, né? Aí tem aquela mudança. Ó, aqui no caso, menos 1 elevado a 8, a base é negativa, mas o expoente é par. Então aqui vai ficar mais 1. Menos 100 elevado a 0, nós já vimos uma convenção que todo número elevado a 0 é igual a 1. Menos 100 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual à própria base, aqui no caso menos 100. Mais 1 elevado a 101, mais 1. Menos 1 elevado a 101, menos 1. Mais 1 elevado a 100, mais 1. Menos 1 elevado a 100, mais 1. Ou seja, se a base é negativa e o expoente for par, ela fica positiva. Aqui no caso, menos 1 elevado a 100 vai ficar mais 1. E o menos 10 elevado a 6, a base é negativa, o expoente é par. Então aqui vai ser positivo, né? O sinal é positivo e vai ser o 1 seguido de 6 zeros. No caso aqui eu tenho mais 1 milhão. O quarto quesito, aplicando as propriedades com potência de mesma base, reduza cada expressão a uma só potência. Olha, nós já estudamos aqui as propriedades das potências e elas servem para simplificar uma operação. Você está fazendo uma conta e ela tem muita coisa para fazer, então você simplifica ela. Ou seja, eu tenho uma multiplicação aqui e a base é a mesma. A base é menos 8. É uma multiplicação, a base é igual, então eu conservo a base, menos 8, e vou adicionar os expoentes. O expoente dessa base aqui é 5, né? Do menos 8 é 5. Aqui não tem expoente. O que nós vamos subentender? E lembrar que aqui tem o 1 aqui em cima, ó. Então, você vai juntar 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Então, aqui como resposta vai ficar menos 8 elevado a 10, certo?
O outro aqui eu tenho uma base mais 2 elevado a 6, que também está elevado a 2. Então eu tenho aqui uma potência de potência. O que eu faço? Eu conservo a base e eu vou multiplicar os expoentes. 6 vezes 2 igual a 12. Então fica mais 2 elevado a 12. Na divisão de mesma base, eu vou conservar a mesma base, que é o menos 10, e vou subtrair os expoentes. Ó, lá na multiplicação a gente soma os expoentes. Soma não, adiciona os expoentes. Soma é o resultado da operação adição. Então aqui eu vou adicionar o 5 mais o 1 mais o 4, que deu 10. Quando eu tenho a divisão, eu vou subtrair os expoentes. 9 menos 6, que dá igual a 3. Né? Na divisão, a gente subtrai. Na multiplicação, a gente adiciona. Aqui agora eu tenho também uma multiplicação. Veja que a base é a mesma. Mais 9. O expoente aqui desse primeiro fator é 1. Não está escrito é 1. O outro é menos 11. Desculpa, o outro é 11 e o outro é 8. Então você vai juntar 1 mais 11, 12. 12 mais 8 igual a 20. Então vai ficar mais 9 elevado a 20. Temos também aqui uma divisão. Ó, a base é a mesma. Vamos repetir, conservar a base. E vamos subtrair. 20 menos 14, 6. Então fica menos 3 elevado a 6. Aqui também é a aplicação daquela propriedade. Ó, 4 vezes 3, 12. Também a multiplicação de mesma base. Vamos conservar a base, 10. E vamos adicionar, né? 5 mais 1, 6. 6 mais 8, 14. E aqui na letra H, uma divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai, né? 7 menos 6. Ó. Quer fazer assim, ó, 7 menos 6. Então isso aqui vai ser igual a mais 20 elevado a 1. Tanto faz eu escrever como não. Eu posso deixar aqui mais 20 elevado a 1 ou não escrever. E aqui pede que você calcule o valor das expressões numéricas. Essas expressões aqui tem menos 9 elevado a 2 e tem mais 5 vezes mais 16. Então aqui é só fazer os cálculos aqui desses valores, né? E para não alongar muito esse vídeo, eu vou fazer só a letra A. Então eu tenho aqui o menos 9. Esse menos 9 elevado a 2 vai ficar positivo, vai ficar mais 81. Esse produto aqui, mais 5 vezes mais 16, vai dar positivo. Aí eu tenho 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então aqui eu tenho menos 9 dá mais 81. E esse produto mais 5 vezes mais 16 dá mais 80. O demais vocês façam aí. Aqui no quinto quesito, sabe-se que A é igual a menos 2 elevado a 5 e B é menos mais 2 elevado a 5. Nessas condições, qual é o valor de A menos B? Essas questões aqui eu vou fazer porque para vocês pode ficar com dúvida. Então, vamos calcular aqui o valor do A primeiro. O valor do A é igual a menos, aí entre parênteses tem menos 2 elevado a 5. Nesse caso aqui, o que nós temos que fazer primeiro, a regra das expressões numéricas diz que você tem que fazer primeiro o que está dentro do parêntese. Então a gente vai repetir aqui o menos, que é esse sinalzinho aqui, e vamos calcular esse menos 2 elevado a 5. Olha, a base é negativa, o expoente é ímpar, vai ficar negativo, menos. E o 2 elevado a 5 é o 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então fica aqui menos 32. Isso diz para nós que o A é igual a mais 32. Por que é mais 32 aqui? Porque nós temos aqui o menos, antes de parêntese, de colchete de chaves, muda o sinal de tudo que está dentro do sinal de associação. No caso aqui, o menos 32 fica mais 32. E o B, o valor do B é menos mais 2 elevado a 5.
Então, calculando o valor do B, igual, ó, esse menos está aqui, vai continuar. E o mais 32 elevado a 5, mais 2 elevado a 5, dá mais 32. Certo? Mais 32. E veja agora o que vai acontecer com o B. O sinal que vem antes do parênteses é negativo, vai mudar o sinal dele, ó, vai ficar menos 32. Então, qual é o valor de A menos B? A pergunta é essa, qual é o valor de A menos B? Então, vamos trocar o A pelo valor mais 32, menos, sinalzinho aqui do menos da operação, e o valor do B, que é menos 32. Até que vai dar isso aqui, ó. Primeiro eu tenho 32. Esse menos, antes do menos aqui, ó, do parênteses, vai ficar mais 32. Então, juntando aqui 32 mais 32 vai ser igual a 64. E aqui a mesma coisa. João usou uma máquina de calcular para determinar a potência menos 1025 elevado a 5. O número que ele encontrou é um número positivo ou negativo? O que vocês acham? Eu vou analisar. O expoente é ímpar, a base é negativa, então o número que ele encontrou vai ser um número negativo, com certeza. E aqui a letra C, o oitavo quesito tem, o valor do A é menos 1 elevado a 100, o valor do B mais 1 elevado a 100, o valor do C menos 1 elevado a 101 e o valor do D mais 1 elevado a 101. Calcule o valor do A mais B mais C mais D. É uma confusão, né? Então aqui, o que a gente vai analisar aqui, ó? Primeira coisa, o número 1 elevado a qualquer potência é igual a 1. O que vai olhar aqui, o que nós temos que olhar aqui é a questão do sinal, né? No caso aqui, o valor desse A, ele é igual a 1 positivo, né? Aqui também, o valor do B é 1 positivo também. Aqui no valor do C, ele é negativo, menos 1, porque o expoente é ímpar. E o valor do D, aqui também ele é positivo, né? No caso aqui, o D aqui é positivo, igual a 1. Então, se eu for calcular essa soma, o A é 1, mais o B é 1, mais o C é menos 1, e eu tenho aqui o D também é igual a 1. Então, vamos eliminar esses dois aqui, ó. Menos 1 com mais 1 dá 0 e 1 mais 1, 2. Então, essa soma vai dar igual a 2. O restante eu vou deixar para vocês para não alongar muito. E vamos aqui para o quesito que fala das raízes quadradas. Então, vamos analisar aqui, olha. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de, ou seja, 25. Como é que eu leio isso aqui? Eu vou escrever assim, ó. A raiz quadrada, bota aqui dentro 25, a gente chama de radicando, e aí você vai dizer que é o 5. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque o 5 vezes o 5 dá igual a 25, né? A raiz quadrada de 64, como é que eu escrevo? Escrevo a raiz, aqui é o radical que a gente chama, ó. Quando eu tenho raiz quadrada, não escrevo o índice, mas o índice 2 está aqui, nesse lugarzinho aqui, ó. A raiz quadrada de 64 é 8, ou seja, 8 vezes 8 é 64. A raiz quadrada de menos 81, ela não existe para nós aqui. Ela vai existir quando nós estivermos trabalhando com os números complexos, lá no ensino médio, aí que você vai encontrar uma resposta, mas aqui, como número inteiro, nós não temos raiz quadrada de menos 81. E aqui a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Aí vem aqui o quesito número 2, entre os números. Como é que eu leio isso aqui, pessoal? Ó, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 80. Quais não são números inteiros? Olha, esse número aqui não é um número inteiro e nem esse. Eles não são inteiros, porque nós não temos nenhum número inteiro que é multiplicado por ele mesmo de 37. Como também nenhum número inteiro
que multiplicado, dois números inteiros que multiplicado um pelo outro resulta em 80, né? Então você vai dizer que a raiz quadrada de 37 é a raiz quadrada de 80. E aqui no terceiro, determine o valor. Aí eu encontro aqui. A raiz quadrada de 36 é igual a 6. Menos a raiz quadrada de 64. Aí você escreve o menos, tira a raiz de 64, que é 8. Então aqui eu tenho menos 8. A raiz quadrada de 100 é igual ao número 10, ou seja, 10 vezes 10 é igual a 100. Aqui eu tenho menos, aí tem uma raiz quadrada de 49. Eu vou escrever o menos, aí eu tiro a raiz de 49, que é 7. 7 vezes 7, 49. A raiz quadrada de 400 é igual a 20. 20 vezes 20 é 400. Menos a raiz quadrada de 900. Eu escrevo menos, a raiz quadrada de 900 é 30. 30 vezes 30 vai dar 900. E a raiz quadrada de menos a raiz quadrada de 2.500. Eu vou escrever menos e vou colocar aqui 50. Se você fizer 50 multiplicado por 50, veja o que vai acontecer. Ó. Você tem aqui os dois zeros, 5 vezes 5, 25. Ó. Então eu tenho 2.500. E a raiz quadrada de 144 é o número 12. É o número 12, não é? Eu botei aqui foi 14, mas é o número 12. É ele que multiplicado por ele mesmo dá igual a 144. Se você fizer aqui 12 vezes 12, eu tenho esse produto. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1 é 1. Aí juntando aqui eu tenho 144, ou seja, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. E aqui, o último quarto quesito, existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Aí vocês vão escrever aqui um não. Como é que eu vou justificar não? Pois não existe número negativo, pois não existe nenhum número, né? Não existe número, vamos botar assim, não existe número que elevado ao quadrado, resulte em número negativo. Resulte em número negativo. Então, se nós encontramos aqui a raiz quadrada de menos 25, aí você insiste e diz assim, olha, a raiz quadrada de menos 25 é igual a menos 5. Só que o menos 5 elevado ao quadrado vai ficar mais 25, né? Nós não temos dentro dos inteiros número que elevado ao quadrado resulte em número negativo. Então, até aqui é uma das respostas que a gente pode levar ao entendimento dessa justificativa. Existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Não, pois não existe nenhum número negativo que é elevado ao quadrado resulte em menos 25. Então, aqui a gente encerra essa nossa parte aqui da primeira aula de hoje, fazendo essa correção desse conteúdo ainda do caderno passado, e na parte 2 a gente vai estar falando do conteúdo agora do novo caderno, tá bom?